favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9 e versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu. E coisa boa é quando nasce um menino, não é? Alegria, né, pastor Márcio? Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E nada melhor do que um filho esperado, desejado. Mas todos trazem alegria. Não importa a circunstância em que nasceu, trazem alegria. Você, quando nasceu, trouxe alegria para dentro da sua casa. Ninguém está acreditando, não. Será? Você trouxe muita alegria e continua trazendo até hoje, não é? Ou não? Então tá bom. Aí diz assim, o profeta Isaías: o governo está sobre os seus ombros. O governo não está nos ombros seus, nem nos meus ombros. O governo está nos ombros desse menino que nasceu. E o seu nome será. Agora não será mais, é. E o seu nome é, diga, o seu nome é. O quê? Diga, maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Versículo 7 diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. No dia que este menino nasceu, que Miriam, uma jovem da Galileia, casada com Iosef, no dia que esse menino nasceu em Belém, casa de pão, os pastores estavam no campo, e foram os pastores que viram os anjos que traziam celebração no nascimento. Os pastores viram e os anjos disseram aos pastores: hoje nasceu o Redentor de Israel. Aqueles pastores eram judeus. Eles aprenderam na sinagoga que nasceria um menino entre o seu povo, que traria redenção para o seu povo, para Israel. E os anjos disseram: nasceu hoje. E não foi no mês de dezembro que ele nasceu, porque os pastores estavam no campo. Possivelmente foi em setembro que Jesus nasceu. Os pastores celebraram, porque os anjos também celebraram. Este menino nasceu porque ele era fruto de uma promessa, de uma profecia. E esse menino era Yeshua. Dias antes, 9 meses antes, o anjo apareceu a Miriam e disse: olha, você vai ter um filho, e o nome dele será Yeshua, que significa salvação, libertação e cura. Então no dia que ele nasceu não foi surpresa para Maria, porque Maria já tinha sido avisada pelo anjo. Também não foi surpresa para José. Eles sabiam que era aquele menino. E aquele menino não é mais o menino Deus. Ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou e sentou-se à direita do Pai. E ele está sentado à direita do Pai. Ele não é mais um garoto na manjedoura, porque o governo na mão de um garoto não é governo. O governo está sobre um rei, e ele é poderoso, ele é o Deus forte. E hoje nós vamos celebrar
o nascimento de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos celebrar a Ele o nascimento dele nessa terra. Você pode dar um aplauso ao nascimento dele? Diga: Senhor, é pelo seu nascimento. Ele nasceu. Mas para muitos não quer dizer nada. Mas para quem estava aguardando, ele nasceu. Não importa se Jesus nasceu, se nós, como humanos, não reconhecemos o nascimento dele dentro de nós. Ora, nessa data se celebra o nascimento. O Libério, um cristão, se tornou papa. E no ano de 354, ele pegou uma festa pagã, que era a Saturnália, que começava no dia 7 de dezembro até o dia 25. Terminava com um banquete. E aquela festa em Roma se celebrava durante aqueles dias como o nosso carnaval. Se podia tudo. Nudez, bebedices. Deus não estava presente. Era uma festa da luxúria, da lascívia. E aí o Constantino deu liberdade para o culto cristão, porque os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, mas um rei chamado Constantino disse: não, a partir de agora, a religião oficial do Império será cristianismo. O Papa diz: nessa festa nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Ora, esta decisão não foi uma decisão da igreja em Jerusalém. Foi uma decisão de Roma, de um Papa. É uma festa católica, dos rituais católicos. Não saiu de Jerusalém, porque a Bíblia diz: de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do nosso Deus. Não se há registro da igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos, celebrando o nascimento de Jesus. Não se há registros. Ora, a Bíblia não manda celebrar o nascimento, mas também não proíbe celebrar. Agora, o que nós vimos nesses dias, e estamos vendo, o que tem a ver com este menino? Eu diria que nada. Nada. Porque nós não somos. Se a gente for com a manada, Noé não foi com a manada, senão ele tinha ido para o dilúvio. Ele pensava diferente. Moisés não foi com a grande massa, senão ele não tiraria aquela massa da escravidão. A massa escrava quer puxar a mente de quem está se aproximando de Deus. Eu posso celebrar? Pode. Agora, qual que é o modelo? Tudo que Deus faz, Ele dá um modelo e ensina como fazer. Mas hoje eu quero dizer para o mundo e para nós que Jesus nasceu e o governo está sobre nós, que está nos ombros dele, e esse governo está na vida da igreja. Não quero polemizar essas coisas, mas nós precisamos pensar de maneira inteligente sobre a vida cristã. Nós temos capacidade de pensar, de entender, de compreender. Nós não podemos ir contra o nascimento de Jesus, mas a maior celebração é esse Jesus dentro das pessoas.
dentro de nós. Num dia como hoje, que se celebra o nascimento de Jesus, a igreja deveria estar abarrotada para celebrar o nascimento dele. No dia do nascimento dele, se despreza a casa dele? Seria o dia das famílias se reunirem e vir para a casa de Deus celebrá-lo. E ele está aqui hoje, porque você veio e se importa com ele. Nós temos que pensar de maneira inteligente. Toda esta situação de ontem para cá, houve uma libertinagem total, e há pecados totais. E muitas igrejas que tem hoje é para ver um coral cantando. Não, não é para ver um coral cantando, uma cantata de Natal. Eu preciso ir para adorar o Senhor, porque esse dia eu estou celebrando, como os anjos celebraram, o nascimento dele. O que você acha que Jesus está pensando da sua igreja, que hoje se anuiu a uma cultura para celebrar o seu nome? O que você acha como está o coração de Jesus hoje? Mas vamos esquecer isso. Vamos voltar aqui para o texto. E vamos entender que Jesus nasceu aqui dentro. E ele está aqui dentro. E todo dia eu celebro o seu nascimento dentro do meu coração. Porque se ele nasceu só há 2000 anos em Belém, muita gente nasce, cresce e morre sem permitir que ele nasça dentro do seu coração. Nós precisamos compreender e começar a pensar sobre a fé cristã pelo que está escrito na palavra de Jesus. Primeira coisa que o profeta viu foi: este menino será um maravilhoso conselheiro. Não porque ele é um menino, mas ele está falando de um nascimento. Ele vai ser aquele que vai te ensinar sobre a vida. Ele vai trazer alegria. E hoje eu preciso dizer: Senhor, Tu és na minha mente e no meu coração um maravilhoso conselheiro. Quem te aconselha? Quem te orienta? Quem dirige a sua vida? Tomara que seja o maravilhoso conselheiro. Por isso que o texto diz assim, Provérbios diz: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Este Jesus de Nazaré, que nasceu, morreu e ressuscitou, ele transformou na minha e na sua vida um maravilhoso conselheiro. E se você quer ter êxito na vida, você precisa parar e consultar a este maravilhoso conselheiro. Você vai tomar muitas decisões ano que vem. Muitas decisões que implicam o seu êxito ou a sua derrota. Porque numa decisão, a gente entra por um caminho. A decisão é uma porta de entrada. Mas nós seremos aconselhados. Porque com aqueles que se aconselham, eles são homens e mulheres sábios.
E Deus será o seu conselheiro todos os dias da sua vida. Deus será o seu conselheiro de manhã. Deus será o seu conselheiro quando você colocar a cabeça no travesseiro, onde a sua mente começa a navegar pela sua vida. E naquela navegação da mente, começa a fortalecer pensamentos que podem ser bons e podem ser maus. Mas se você tem Jesus no coração, Ele vai começar a aconselhar você no seu travesseiro. Diga: eu quero, Senhor, ser aconselhado. Quem aqui quer o conselho de Deus? Diga amém. Há um texto em Provérbios que diz, preste atenção nesse texto: onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Uma vida sem conselhos é uma vida de fracassos. E uma vida de conselhos errados também é uma vida de fracassos. Absalão era o filho de Davi, um príncipe de uma boa cultura, viveu em outra nação, bonito, ambicioso. Ele viu uma oportunidade de tomar o reino do seu próprio pai. E ele começou a se aconselhar com os homens que eram conselheiros do seu pai. E aí tinha um chamado Aitofel. Aitofel disse assim: olha, Absalão, eu vou te dar um conselho para você tomar o reino de Davi. E vou te aconselhar também: você vai tomar as mulheres deles e vai fazer uma orgia em praça pública. Aquele jovem ambicioso poderia ter sido aconselhado e a vida dele ser diferente. O Aitofel aconselhou, ele seguiu o conselho de Aitofel. Quando ele fracassa, que ele ficou asfixiado num galho de árvore, e um guerreiro do próprio Davi, do próprio judeu, matou Absalão. Quando Aitofel soube disso, suicidou-se, porque ele era cúmplice do fracasso de Absalão. Há muita gente que nos aconselha, há muitos conselheiros. A cultura é uma grande conselheira da vida. Mas nós precisamos entender que o melhor conselheiro é Jesus de Nazaré. Porque Ele nasceu para ser um maravilhoso conselheiro. E Ele vai te dar conselhos e conselhos secretos. Quem está entendendo, diga amém. Diga: eu quero os conselhos de Jesus todos os dias. Eu quero os conselhos de Jesus. Jesus foi um mestre dos seus 12. Ele passava 24 horas do dia com os seus discípulos. De manhã, de tarde e de noite. Comia junto, dormia juntos. Ensinava sobre a vida. Ensinou sobre rejeição. Ele ensinou sobre os princípios. O sermão da montanha foi onde o Rabone, aquele grande mestre, começou a aconselhar o povo de perdoar. Ele disse: olha, se alguém te exigir que ande 1 milha, vá 2. Se alguém te pede uma blusa, dê 2 para ele. Olha, não olhe para outras mulheres com olhares impuros, porque você consuma um adultério no seu coração. Ele passou 45 meses, 3 anos e meio, ensinando os 12 apóstolos. E os conselhos dele estão narrados nos 4 evangelhos. Lá estão os conselhos de Jesus sobre a vida. Leia-os dia após dia, dedique 1 hora
a ouvir estes conselhos de Jesus, leia o Sermão da Montanha, procure interpretar ali uma sabedoria para a vida, nas decisões, nas diversas faces da vida. Jesus quer fazer de você um discípulo dele, um talmide, um aluno, um aprendiz, todos os dias. E ele vai te ensinar como viver bem nesta e na outra vida. Diga: Jesus é um maravilhoso conselheiro. Quem está entendendo o que eu estou falando hoje à noite? Então diga: Jesus é um maravilhoso conselheiro. O que ele é? Maravilhoso conselheiro. Dê um aplauso ao maravilhoso conselheiro desse. Mais forte para ele. Diga aleluia. Moisés está vindo no deserto, guiando uma multidão. E ele estava sofrendo, esgotado, por não administrar bem a sua vida pastoral, a sua vida de líder. Aparece um homem na sua vida chamado Jetro, o seu sogro, e que dá a Moisés um conselho. E aquele conselho que Jetro deu a Moisés, não precisou ele tomar biotônico para fortalecer, não tomar nenhum tipo de vitamina. Ele disse: você não precisa consultar o médico, basta que você consulte um conselheiro, como você lidar com a vida no dia a dia. O Jetro diz: escolha homens que façam causas menores, que você não tome o seu tempo, vai administrando a vida e você vai ter uma liderança de êxito sem problema. É um conselho. Jesus é um conselheiro. Ele vai nos ensinar a administrar as nossas finanças em 2017 também. Ele vai ensinar a gente a administrar bem o tempo, para ter tempo para Deus, para o trabalho, ter tempo para a família, ter tempo para o lazer. É uma questão de administração. E o Senhor vai te dar conselhos. Os grandes conselhos de Deus é: tire pelo menos um dia na semana para descanso. É um conselho. Durma bem, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Há muitas doenças atuais porque as pessoas não dormem, elas estão esgotadas. Não há um sono reparador. E a pessoa fica alterada, e o relacionamento com a família se compromete, no trabalho se compromete. Às vezes a pessoa está com uma crise no seu ambiente de trabalho. O problema é que ela não dorme, ela está irritadiça. E a Bíblia diz que Deus nos dá um sono reparador. É um conselho. E o Espírito Santo vai te dar muitos conselhos, porque Ele é o Espírito de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Há um texto que diz assim, estou falando de Jesus enquanto conselheiro. Provérbios diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões. O que é um aguilhão? Sabe o que é? Um aguilhão é uma vara com uma ponta, como se fosse um prego, que é para o indivíduo tocar o boi enquanto puxa o arado. Isso é o aguilhão. E aqui a sabedoria divina está dizendo que as palavras do sábio, elas são como aguilhões. E elas também são como pregos bem fixados. As sentenças coligidas dadas pelo único pastor,
que é Jesus. Então as palavras de Jesus, elas são como um prego que fixa as sentenças para a sua vida. E as palavras do sábio são como aguilhões. Para que serve o aguilhão? O aguilhão é para tocar na carne e para tirar a bruteza do orgulho das pessoas. Primeira coisa, Jesus diz: aprenda de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. Ou seja, o aguilhão é alguém que está tocando o boi na sua bruteza, e quando ele precisa ser tocado na carne, aí ele sabe que não pode chutar, dar um coice no aguilhão. Por isso que quando Jesus aparece a Paulo, ele diz assim: Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? É o estúpido, é o embrutecido na vida, que acha que não precisa de Deus, que não precisa de conselho. Mas este ano Deus vai tocar na bruteza da nossa alma e do nosso orgulho e fazer de nós pessoas humildes. Porque a Bíblia diz que a altivez de espírito, o orgulho precede a ruína. Tem muita gente em ruína hoje porque foi precedido de orgulho na vida. Não, eu toco a minha vida sozinho. Eu ando sozinho. Eu sei. Não precisa ninguém me falar. Não preciso não. Esses orgulhos. E Jesus está vindo com as suas palavras e vai tocar em nós, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. E os conselhos são como aguilhões para tocar em nossa carne. Para que serve o aguilhão ou os conselhos do sábio? É para nos colocar de volta no caminho. Se usarmos a metáfora do boi sendo tocado por um aguilhão, quando o boi se afasta, ele precisa ser tocado com o aguilhão para voltar para o caminho. Os conselhos de Jesus nos traz de volta para o seu caminho. E quando você pensar em desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir com nitidez a voz do Senhor dizendo: não entre para a direita e não entre para a esquerda, mas siga o caminho reto, porque o caminho do Senhor é perfeito. O sábio. Para que serve o aguilhão? Os conselhos de Jesus é para ajustar a parceria no companheirismo de jugo. O jugo é a canga, que não tem nada a ver com a canga da praia. A canga é um aparelho que é chamado de jugo, onde coloca no pescoço do boi. E os bois precisam andar juntos, como que marchando. Porque à medida que ele não pode adiantar, ele não pode se atrasar. Quando o boi está se atrasando, aquele que toca o boi, ele usa o aguilhão para apressar o passo. E aí ele ajusta aqui, não vai ficar pesado nem para ele nem para este. E o jugo não será quebrado, a aliança não será quebrada. O jugo é como uma aliança nos bois para carregar a carga. Por isso que a Bíblia diz que os conselhos, os aguilhões vão tocar em você, para que você tenha uma parceria e não quebre o jugo. Você com a sua esposa, você com a sua família, você com o seu marido, você com o seu discípulo, com o seu discipulador, você com todos que estão no seu trabalho. Nós precisamos entender que nós não andamos sozinhos e temos que aprender a dividir a carga com as pessoas. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está nos ensinando nessa noite. Esse Jesus de Nazaré, suas palavras são como aguilhões. Para que serve o aguilhão? É para ajudar a carregar a carga. É para equilibrar a força do trabalho. É para potencializar a sua capacidade de produção. Na verdade,
As palavras do sábio é como um coach na vida de uma pessoa, para desenvolver o seu potencial e você ser uma pessoa exitosa. Este Jesus de Nazaré que nasceu não só em Belém, mas nasceu dentro de mim. E eu não lembro dele apenas um momento como esse, onde todo mundo quer pensar, mas eu penso nele todos os dias, porque todos os dias eu dependo dos conselhos dele. Ele é o conselheiro, e ele vai te ajudar em nome de Jesus. Amém? Diga: Espírito Santo, seja o meu conselheiro nesse dia, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Espírito Santo nessa noite. Ouça esse texto aqui. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Está em 2 Tessalonicenses. Essa graça, ele está dizendo, nos ensina, ou seja, esta graça é uma professora, a professora graça. Esta graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Este Deus forte, este Jesus que veio, Ele é a revelação de Deus aos homens. Esse Deus forte se manifestou com graça. A graça é uma revelação, ou seja, é algo que estava oculto e foi revelado. Abriram-se as cortinas celestiais e nossos olhos contemplaram a graça. O favor de Deus a todos os homens. Estávamos condenados ao inferno, de repente surge Jesus. Estamos falando do menino que nasceu. De repente surge Jesus, sendo o advogado fiel que nos defende, assumindo o nosso lugar, morrendo na cruz. Essa graça nos ensina. A graça é uma professora, fomos matriculados na escola da graça. Somos aprendizes da graça. O que vamos aprender? Com Jesus, um novo estilo de vida. Um modus vivendi de uma outra cultura. Vamos aprender um novo idioma, uma nova língua, novos hábitos. Quanto custa? É de graça. Alguém já pagou com a sua própria vida. A graça nos ensina hábitos de um lugar para onde vamos passar a eternidade. O que a graça nos ensina? Esse texto de São Paulo diz que nos ensina a abandonar a descrença, nos ensina a abandonar as paixões mundanas, nos ensina a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Jesus veio à terra para fazer isso com os homens. Quem está entendendo? Diga amém. Diga: seja bem-vindo, Jesus, ao meu coração. Por isso que o profeta teve a revelação do nascimento, da encarnação de Jesus. Celebre-o o tempo todo, seja no dia 24, no 25, celebre-o nos 365 dias que o ano de 2017 nos oferecerá. Celebre Jesus de Nazaré, o conselheiro,
o Deus forte. E o governo da minha vida, da minha casa, não está nas mãos de Lúcifer. O governo da minha vida está nos ombros de Jesus. O governo das minhas finanças está sobre os ombros dele. Ele vai governar a minha vida todos os dias do ano que vem. Ele vai governar a minha família, porque o governo está sobre ele. O governo não está em mim, na finitude humana e sujeito às paixões mundanas. O governo não está na igreja, na instituição. O governo está nos ombros de Jesus. O governo não está nos ombros de Temer. O governo não está nos ombros dos homens. O governo está nos ombros de Jesus de Nazaré, que João viu, o grande rei, no Apocalipse, que ele saiu para vencer. Vencendo, ele é o vencedor. Esse Deus forte, ele é o seu governo, o governo da sua vida. Se vier uma ameaça sobre você, saiba que você está debaixo de um governo poderoso, temido por todos os homens, porque a Bíblia diz que a este nome todo joelho se dobrará, prestará reverência ao rei. Porque quando está-se diante do rei, se dobra os joelhos. Ele diz, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Graças a Deus que nós confessamos por amor e por obediência a esse grande rei, Jesus de Nazaré. Todos os dias eu vou dobrar os meus joelhos diante dele. Majestade. E ele é um rei tão humilde que nenhum rei se dobra. O rei recebe a continência, a reverência. Mas a Bíblia diz que ele se inclina para ouvir. A melhor coisa, quando você for falar com uma criança, fica na mesma estatura dela. Não é? Não há ameaça para a criança. E às vezes a gente está de cima gritando, berrando, e a criança fica indefesa. O texto diz que ele abaixa para olhar os nossos olhos face a face. O Deus que virou homem, mas continua sendo Deus. Ele não está mais entre nós como humanos. Ele está sentado à direita do Pai. Mas ele enviou o seu Espírito que habita em nós. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Todo presente, ele está aqui hoje. Todo poderoso, ele tem o poder, porque o governo está sobre ele. E ele tem toda a ciência de hoje e de amanhã. Ele conhece toda a nossa existência. Este Jesus se fez carne, habitou entre nós, e a Bíblia diz que nós vimos a tua graça, a sua glória, cheia de graça e de verdade. Ele está entre nós. Emanuel, ou Immanuel, o poderoso conosco. Ele está entre nós, tabernaculou entre os homens, ele viveu entre os humanos, ele se limitou às realidades humanas, para que pudéssemos nos dar a vida, para que pudéssemos tirar de nós a morte trazendo a vida, a tristeza trazendo a alegria. Os dedos que fez os céus e a terra se limitou às mãos humanas. A sua visão onisciente se limitou a uma visão humana. Aquele que era onipresente, no dia que seu amigo adoece, ele não pôde estar presente, porque ele tinha se feito homem, conhecendo todas as limitações humanas. E diante dessas limitações humanas, ele sabe. Por isso que o salmista, já trazendo o texto no mundo espiritual, dizendo: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe das suas debilidades, ele sabe das suas limitações, e ele sabe da sua potencialidade, e ele sabe o que é capaz de você fazer na presença dele. E ele vai te encher de sabedoria, porque ele é conselheiro. Ele vai te encher de força, porque ele é o Deus forte.
E Ele está presente na sua vida, não só aqui no templo, mas em todo lugar onde você invocar o nome de Jesus. Você que está assistindo, onde você invocar o nome dEle, Ele estará presente, porque Ele é onipresente. Ele está entre aqueles que invocam o seu nome de todo o coração, de verdade, com singeleza de alma. Ele está presente na sua vida. Invoque o nome dEle, que Ele fará de você uma pessoa poderosa nele. Toda tristeza, toda angústia, toda mágoa, todo ódio sairá da sua vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o diabo tem aconselhado a sua mente, o seu coração, mas a partir de agora, o maravilhoso conselheiro vai aconselhar a sua vida, e você terá uma vida de triunfo para a glória do Senhor. Quem recebe isso, dê um aplauso a Ele, o Todo-Poderoso. Mais forte, porque Ele é o Deus forte. Ele não se limita a um calendário humano. Ele não se limita às invenções humanas. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Não importa se você é bom ou se você é mau. Ele é bom. E Ele nos ama independente de qualquer coisa. Eu fico pensando no dia que a morte passou no Egito e matou os seus primogênitos. Mas antes de Deus fazer isso, Deus aparece a Moisés e Ele leva também esta palavra ao faraó, que Deus ia entrar com juízo. Aí Deus diz para o seu povo: olha, mate um cordeiro e passe sangue nos umbrais das portas. Vai lá e passe sangue. Simples assim. Mate um cordeiro. Pega o ensopo de árvore e asperge nos umbrais das portas. Porque à noite o anjo da morte vai passar. E a casa em que ele vira o sinal do sangue, ele vai poupar essa casa. E ninguém vai ser tocado. Eu fico pensando, dois judeus conversando. E aí, já matou o cordeiro? Você acredita? Será que esse anjo da morte vai passar ou não? Não importava se aquele judeu fosse bom ou mau. O que ele tinha que fazer era matar o cordeiro e passar o sangue. Porque se tivesse o sangue do cordeiro ia poupar a família dele. Não importa se ele tinha muito ou pouca fé. Se ele fez com alegria ou se ele não fez com alegria. O que importava era fazer. Por isso, nós temos que fazer. Obedecer. E naquela noite, quem estava por trás daquelas portas aspergidas de sangue nos seus umbrais, foram protegidos. O que eles tinham que fazer? Matar um cordeiro. Obediência. O que Deus quer é que nós o obedeçamos. Não importa se você é um homem bom ou se você não é um homem bom. Não importa se você está fazendo com alegria ou com menos com alegria. A sua família será poupada se você for obediente a Deus. É fazer. É como o dízimo. Deus disse assim: olha, entrega o seu dízimo que eu vou poupar você do devorador. Ora, não importa se eu seja um homem de fé ou não, se eu fizer, Deus vai poupar. Quem está entendendo? É a obediência. Deus está dizendo o seguinte: olha, se você fizer, não importa se eu tenho 1 ano de fé, se eu tenho 20 anos de fé, eu tenho que fazer. E acabou. Eu não vou fazer se meu irmão fizer. Não, faça. Se você fizer, eu vou abrir as janelas dos céus, e eu vou poupar você do devorador. Sua terra não será estéril.
não importa se eu sou muito ou pouco amado de Deus. O que importa é fazer o que Ele mandou fazer. Jesus disse assim, ensinando sobre a obediência do fazer. Um pai tinha 2 filhos, disse para ambos, vá para o campo trabalhar. Um disse sim, não foi, e o outro disse não e foi. Qual deles fez a vontade do pai? Aquele que disse não, mudou de ideia e fez. O que disse sim, não fez. Não importa dizer e não fazer. O que importa é fazer, porque a voz do fazer é maior do que o falar. Obediência é mais importante do que sacrifícios. O problema do rei Saul, você já leu a história? Ele chegou e fez um sacrifício, ofereceu holocausto, segundo mandava o figurino. Ele fez tudo como que era para ser feito o sacrifício. E quando o profeta chegou, ele disse, olha, eu já fiz o sacrifício. Mas como assim? Deus disse assim, eu não quero sacrifícios, holocaustos, penitências, automutilação. Não, eu quero que você obedeça o que tem que fazer. Só isso. Esse é o segredo de Deus. Fazer o que Ele manda. Por isso que Jesus disse, olha, aquele que faz o que eu mando, se torna o meu discípulo, o meu aluno. Mas aquele que diz ser meu discípulo e não me obedece, não o é. Por isso, o segredo está em obedecer a Deus, a esse Jesus, o Senhor eterno, e que a obediência venha sobre você em nome de Jesus. Amém? Obediência. Fazer o que Ele mandou fazer. Celebrar o que Ele mandou celebrar. E assim, a gente faz a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, normalmente contraria-se a vontade dos homens, mas importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então vamos obedecer a Deus. Porque o que os homens dizem e fazem, normalmente vai de encontro ao contrário o que Deus diz para fazer. Noé foi na contramão do seu tempo. A sua cultura tinha um ritmo, mas Deus disse, olha, não faça como o povo está fazendo. E Noé conclamava o povo dizendo, venha, porque vai vir um dilúvio sobre a terra. Mas a massa, ela estava inclinada para um ponto de desobediência, que quando o dilúvio chegou, eles foram apanhados de surpresa. Porque eles estavam fazendo o que Deus não mandou fazer. Mas Noé e sua família entrou na arca porque estava fazendo o que Deus mandou fazer. Por isso eu tenho que conhecer a vontade de Deus e obedecê-lo. Você sabe que o filho que é mais querido pelo pai e pela mãe são os filhos que mais obedecem. Os pais sabem disso. Não que todos, porque pai não ama filho de igual modo. Existem amores e amores. Isso é verdade. Quem é de uma família de muitos filhos sabe que existe. Todos são amados, mas existe diferença de relacionamento do pai para com alguns filhos. Todo mundo sabe disso, é verdade ou não? Deus também. Deus ama todos de igual modo, mas quem faz a vontade do pai, alegra-se o pai. E que você seja aquele que alegra o coração de Deus todos os dias da sua vida. Amém? Que você viva a abundância dos céus sobre a sua casa. Que as janelas do céu se abram sobre a sua vida neste ano que está iniciando, em nome de Jesus. Seja um servo obediente. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o padrão que temos que seguir. Dê um aplauso a Ele nessa noite, em nome de Jesus.
Aleluia. Se for para Ele, para o maravilhoso conselheiro, por Deus forte, Pai da eternidade, para o príncipe da paz, o pastor da IBPaz, Jesus. Fica de pé um momentinho.